Chegamos então ao nosso vídeo final, em que nós falaremos sobre o passado, o presente, o futuro, sobre o tempo, sobre o que nós discutimos ao longo da aula acerca do tempo, considerando o contexto da psicoterapia. Como é o tempo no processo psicoterapêutico? O processo psicoterapêutico, vamos imaginar. Quando o paciente chega para os atendimentos, nada se pode fazer a respeito do passado como realmente aconteceu. Então, é muito comum que a gente ouça bastante sobre o passado, sobre uma infância difícil, sobre uma adolescência difícil, sobre um casamento difícil que teve separação, sobre um emprego difícil que a pessoa saiu. Mas o que a gente pode fazer em relação a essa infância, em relação a essa adolescência, em relação a esse casamento? O passado ele está terminado e ultrapassado, e além disso, o paciente é adulto, né? A gente não, é diferente de quando acontece. Aqui a gente está pensando na clínica com adultos. Mesmo que por um absurdo pudéssemos conceber a possibilidade de mudar as condições da infância, ninguém desejaria provavelmente fazer qualquer mudança, pois, nas circunstâncias de sua infância, ninguém encontraria os fatores que devessem, sem dúvida, ser mudados. A gente não sabe muito bem onde mexer para que as consequências sejam boas. Porque o mesmo fato pode trazer coisas muito ruins, mas pode ser fundamental para outras coisas boas que aconteceram e que agora a pessoa está vivendo de uma outra forma. Então, a terapia ela não tem esse poder de voltar no passado e mudar o que aconteceu ali no passado. E mesmo que tivesse, eu não sei se é o que a gente faria. Mas se a psicologia ela não tem esse poder de que as pessoas voltem no passado e resolvam algo que aconteceu lá no passado, por que a psicologia se interessa pelo passado então? Pois é, a psicoterapia, vamos imaginar uma cena assim, a pessoa conta sobre o passado, conta sobre algo que aconteceu na infância, conta sobre algo que aconteceu nas relações familiares da infância. Ela vai falar sobre o passado a partir de como está se sentindo, a partir dos conflitos que está vivendo, a partir de como ela está percebendo o passado no presente. Como a gente viu ao longo da aula, ela vai falar sobre o passado à medida que o passado se presentifica, né? Então, ela vai trazer o passado presentificado. Se a gente não pode ir lá no passado mudar esse passado, a gente pode lidar com esse passado presentificado no relato, no atendimento. Falar sobre o passado, colocar em palavras aquilo que doeu, que machucou, que magoou, traz mudanças para como está se sentindo, para os conflitos que está vivendo e para como está percebendo. Então, ela trouxe o passado presentificado nos relatos. E o fato de estar relatando, de estar contando, vai mudando como ela presentifica esse passado. Ou seja, falar sobre o que vivemos muda o que vivemos, né? Muda o que vivemos agora, porque vai mudar como a gente está se sentindo, vai mudar o que a gente está percebendo ou não, vai mudar o que a gente está conseguindo falar em voz alta ou não, e falar sobre o que vivemos antes muda o que vivemos antes, no sentido de que quando a gente pensar de novo naquela lembrança, quando essa lembrança voltar a se presentificar, ela já não será a mesma lembrança. Então, falar sobre o passado muda, inclusive, o passado. Porque o passado que a gente tem contato é esse passado tal como a gente percebe no momento que a gente conta. Tal como a gente se sente no momento que a gente conta. Então, falar sobre o passado pode mudar a nossa relação com o passado. Vandenberg diz assim: no consultório do psicoterapeuta, o paciente aprende a ver o seu passado de modo diferente. O paciente modifica seu passado e, ao fazer isso, dá ao seu futuro, de onde o seu passado se apresenta a ele, uma nova conformação. Pensar-se diferente no passado possibilita que a gente pense que no futuro pode ser diferente. Pensar diferente sobre aquelas relações que tanto doeram pode ser pensar que no futuro as relações podem ser outras.
Então, mudando o passado, a gente muda o passado, mudando o passado, a gente muda também como a gente se vê no futuro, mudando como a gente se vê no futuro, isso trará mudanças no futuro, e isso só pode acontecer porque tanto passado quanto futuro só tem existência à medida que se presentificam e se combinam no presente. E isso tem tudo a ver com o processo psicoterapêutico. Então, considerando o que você aprendeu sobre como a perspectiva fenomenológica compreende, digitei errado, compreende o tempo no processo psicoterápico, escute a música Primeiros Erros, do Capital Inicial. E imagine que você está ouvindo o que o paciente Dinho diz sobre a relação dele com o tempo. Na música Primeiros Erros, o Dinho vai cantar sobre a relação com o tempo. E aí vocês vão me responder. Que questões você faria? Em que elementos se focaria? Como lidaria com a questão do tempo a partir do que o paciente disse? Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre o tempo na clínica fenomenológica e existencial. Quem quiser falar sobre o exercício, responder o exercício no Meet, a gente aproveita, retoma alguns elementos da aula, tira algumas dúvidas. E o mais importante é vocês sentirem que dá para ir assimilando essa nova forma de pensar sobre o tempo. Essa nova forma de pensar sobre o passado, à medida que o passado se presentifica, essa nova forma de pensar sobre o futuro, com os projetos que estão no presente, como no presente, passado e futuro se combinam, ok? Dúvidas sobre o tempo e sobre outras questões que nós aprendemos nas nossas aulas de clínica fenomenológica e existencial, vocês falam comigo, tá certo? Boa noite para você. Tchau, tchau.